que diz assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se, aliás, vamos ler um pouquinho antes. 9:1. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquelas seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu-se que, chegando perto de Damasco, estrada fora, aproximou-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E em resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, espantados, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Até aí. Senhor, nós consagramos este tempo, rendemos a Ti honra, glória e louvor. Fala conosco nesta noite, pois só o Teu Espírito importa que fale neste lugar. Todo e qualquer tipo de movimentação que não é do Teu Espírito Santo, seja anulada e cancelada na autoridade do nome de Jesus. Fala, Senhor, usa-me como um canal de bênção nesta hora. Usa-me como Teu servo, pela Tua misericórdia, e a Ti daremos honra, glória e louvor. Amém e amém. Amém? Pode se assentar. Hoje nós vamos falar, continuando, segundo aquilo que nós temos falado e que o Senhor nos deu na sexta-feira passada. Hoje nós vamos falar sobre perceber a voz do Senhor. Perceber a voz de Deus. Nós já vivemos dias em que Deus quer se fazer ser ouvido, em que Deus deseja com que aqueles quem Ele tem chamado o ouçam, com que a terra o ouça, porque a sua palavra está espalhada e Ele quer fazer com que aqueles quem Ele tem chamado ouça a sua voz e perceba que Ele tem falado. Nós já vivemos esses dias. A sua voz está ecoando por todos os cantos da terra. O Senhor tem feito isso por toda a terra. E só não ouve quem não quer. Só não ouve porque até os homens que estavam com Paulo ouviram aquela voz. Não viram nada, mas eles ouviram que alguém estava falando. Eles ouviram a voz e ouviram que alguém estava falando. É muito importante nós entendermos e nós percebemos a voz do Senhor. É muito fácil, aí muitos poderiam falar, mas Deus não fala assim mais como antes. Eu já vi isso várias vezes. Mas Deus não fala mais assim como antes, na época dos... Isso lá nos anos 90, ou na época dos apóstolos. Na época... Deus não fala mais assim como antes, não. É verdade. Ele não fala mais daquele jeito. Ele fala ainda mais profundo. Porque agora, eu e você temos o Espírito Santo. Eu e você temos um Deus Todo-Poderoso e que agora nós vivemos num tempo de graça, num tempo em que Deus está falando a todo momento.
Ele está falando. E ele fala muito mais, porque há um misticismo também. Todo mundo acha que Deus vai descer do céu e vai visitar você no sonho. Cria situações na sua cabeça. Só que muitas vezes o próprio Deus vai falar dentro de você. Não existe necessidade dele falar fora, se ele está dentro de você. Se é que ele está dentro de você. Porque a partir do momento que confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, quem faz-se presente dentro de nós, quem passa a morar dentro de nós? O Espírito Santo. E o Espírito Santo é o próprio Deus, que habita no seu templo. Porque o próprio Jesus disse: eis que destruirei este templo em 3 dias, e em 3 dias reconstruirei. Ele não estava falando daquele templo de pedra. Ele estava falando do templo de carne e osso, de corpo, alma e espírito. Que o Espírito Santo habitaria dentro do espírito do homem. E agora nós não andaríamos mais sozinhos. E a voz que muitas vezes você ouve, e que muitas vezes pessoas ignoram, e que fala: não, mas Deus não fala comigo, Deus fala só com o pastor, Deus fala só com o outro que está buscando, Deus fala, Ele tem falado com você, mas muitas vezes nós rejeitamos. Ele tem falado com cada um de nós. O problema é se eu estou dando ouvidos à voz dele. Então, antes era pontualmente. Agora o Espírito Santo fala todos os dias. Porque ele quer falar. Como assim, pastor? Sim, ele fala todo o tempo, a todos os dias. E muitas vezes, vou te fazer entender quando é Deus falando com você. Algumas características, primeira delas, para você perceber que é Deus falando. Quando muitas vezes é algo que aos teus olhos parece loucura. Quando muitas vezes vai contrário àquilo que você quer também. Porque Deus falou para Jonas ir para Nínive, sim ou não? Mas ele queria ir para lá? Não. Mas a vontade de Deus era porque ele fosse para Nínive. Mas ele não queria ir. Então muitas vezes a voz do Espírito, a voz do Senhor vai falar para a gente fazer coisas que a gente não quer fazer. Um outro detalhe importante, perceptivo, eu estou falando essas coisas assim, gente, são coisas que eu levei uma vida inteira para perceber, e eu estou contando coisas não que eu li em algum lugar, são coisas que eu aprendi ao longo da minha caminhada e do meu relacionamento com Deus. Uma outra coisa, você veio num culto de domingo, a pastora estava pregando, a pastora falou sobre santidade. Aí eu vim aqui, estou falando com um assunto nada a ver, de repente falo sobre santidade. Aí vem no culto com o Fauno lá no campo, eu vou dar só uma passadinha lá, né? Aí o Fauno vai e fala sobre santificação também. Aí você fala, não, isso só pode ser coisa do diabo. Coisa do diabo nada, é o Espírito Santo falando para você. Porque às vezes a gente quer falar que o que é do diabo porque a gente não quer viver, a gente não quer fazer. Mas na verdade é o próprio Espírito Santo te sacudindo por dentro e te chamando para mais perto dele. Para fazer coisas que muitas vezes você não quer fazer. Aí não precisa nem ser aqui, aí você vem aqui, ouve algo falando sobre se entregar mais. Se entregar mais para Deus. Aí você vai lá, tá lá mexendo no YouTube, de repente aparece uma pregação, um shorts, né? É shorts que é de 1 minuto. Aparece um shorts de 1 minuto lá, de repente, você precisa se entregar mais. Você fala, não é possível. Aí você vai, liga, tá assistindo, vou assistir um Netflix aqui. Aí você põe lá, senta o pezão, aí de repente, então, no meio do filme, porque você precisa se entregar mais. Você fala, não é possível. Não, isso aqui está me perseguindo.
Porque o Espírito fala, e quando você não ouve, e quando você não percebe que é Ele falando, Ele vai continuar falando, até você perceber que é Ele dizendo, que é Ele te chamando, e para cada um Ele vai dar uma direção, vai falar em coisas que cada um precisa viver. Mas Ele não vai deixar de falar. Ah, Deus não está falando comigo. Mentira. É você que muitas vezes está endurecendo o seu coração. É muitas vezes que você, não, Deus só fala com o pastor, fala com a pastora, fala com o presbítero, fala com a Gabriela. Não, Senhor. Deus fala com você também. O problema, sabe qual que é? É que a gente está cercado de outras vozes. E essas outras vozes bagunçam a nossa cabeça e a gente não consegue... Está tão mais longe, distante do Senhor, que a gente não consegue perceber que é Deus falando. E aí aquela monte de vozes falando embaralha a nossa cabeça. Mas o Senhor está falando. Amém? Deus está falando. E Saulo não sabia, ou Paulo, tanto faz, não sabia que quem era aquela pessoa, aquele ser, aquele cara, aquela pessoa que estava falando com ele. Por quê? Porque o texto diz, e a gente vai falar já isso mais para frente, mas que ele não viu direito. Só veio uma luz e já... Mas ele ouviu. E aquela voz que ele ouviu seria fundamental. Fundamental para o restante da caminhada dele. Certo? Fundamental. A criança, quando ela é gerada dentro do ventre da mãe, as vozes que ela mais ouve são fundamentais. Porque normalmente a voz que ela mais ouve é a voz da mãe. E é fundamental pelo vínculo. Por isso que quando ela nasce, é basicamente difícil de competir com a mãe. Porque ela passa o maior tempo, parte do tempo. O pai fica ali aqueles 5 dias, né? Uns 5 dias, né? Que dá. Mas depois o pai vai trabalhar e a mãe fica aquele tempo todo. E aonde ela vai, a pessoa está com ela. Então, aquela voz fica fundamental e ela começa a perceber aquela voz de forma basicamente automática. Porque ela ouve aquela voz desde que ela começou a gerar entendimento no ventre. Da mesma maneira, muitos têm dado ouvido a outras vozes e por isso têm se desviado da verdade, têm se desviado do caminho e daquilo que o Senhor tem para nós. Porque a voz do Senhor é a que tem que ser fundamental e tem que ser a nossa referência. Eu falei isso aqui na sexta-feira. O homem ouviu, foi a primeira pessoa, a primeira voz que ele ouviu foi a voz do Senhor. Mas houve uma interferência. A voz da serpente teve acesso ao coração dele. Não deixe a voz da serpente, do diabo, ter acesso no teu coração. Não deixe a voz do diabo. Mas o diabo vai aparecer. Não, ele vai usar a boca de pessoas mesmo. Ele vai usar a boca de pessoas para querer te amedrontar, porque a voz do Senhor não traz medo. Muito embora o homem tenha sentido medo, mas ele não sentiu medo por causa da voz do Senhor. Ele sentiu medo porque o seu coração já estava contaminado com a outra voz que teve acesso ao seu coração. E que distorceu aquilo que ele havia ouvido. Porque, é certo que você não pode comer nada do fruto daqui, da árvore, nenhuma. Não foi isso. Distorcendo a voz do Senhor, distorcendo a palavra, a direção que Deus havia dado. Mas a direção dele era uma só. Você pode comer, você pode se deleitar de tudo que tem aqui. Por que você vai querer aquilo que não foi te dado? Eu te dei acesso a tudo.
Por que você quer ir atrás daquilo que te prejudica? O Senhor está falando. A voz dele está ecoando. E aonde você pode se esconder, você pode fugir da voz dele, não importa. Não importa aonde você vá, a voz do Senhor vai te acompanhar para te mostrar qual é a verdade. Só que Satanás vai querer te falar outras verdades, outras mentiras, né? Para querer te mostrar como verdade. E que voz vai ter mais... Que voz vai falar mais alto dentro de você? Ah, claro que a voz do Senhor. É você que vai decidir isso. Porque o diabo vai querer dizer coisas para você que você adora. Vai querer te dizer que oportunidades de você ganhar dinheiro, oportunidades de você ter poder, oportunidades de você crescer na vida, oportunidades de ganhos. Enquanto a voz do Senhor vai te dar limites. A voz do Senhor, eu falo isso direto, pai que não dá limite para filho está criando. Olha, eu não posso nem falar o que eu pensei aqui, mas está criando um ser insuportável. Você precisa pôr limites. A voz do pai dá limites, coloca limites, porque se não tiver limites, vai ter prejuízos graves. Não é pouco, é graves, muito grave. Aquela árvore no jardim era o limite, para que o homem pudesse obedecer a Deus, segundo a voz que ele havia ouvido e te dizendo, você pode desfrutar de tudo. Então, diante de tantas vozes, qual é a que você tem que perceber? A voz do Senhor. E para perceber a voz do Senhor, mesmo diante da multidão, você precisa buscá-lo no secreto. Você precisa buscá-lo não só quando você vem para a igreja, mas a cada dia. Esta voz precisa ser percebida dentro de você. Porque se o Senhor precisar falar do lado de fora, significa que você não está ouvindo mais do lado de dentro. O Senhor falou isso comigo hoje à tarde, inclusive me lembrou, na verdade, de algo que eu já tinha ouvido. A gente quer tanto ouvir, fala aqui audivelmente, mas o Senhor fala dentro. Se houver a necessidade de forma assim, de gritar, de falar, oh! Você não está me ouvindo? É sinal que a gente não está mais ouvindo aquele que está dentro de nós. Então, diante de tantas coisas, o apóstolo Paulo, diante de tantos naufrágios que ele passaria, de perseguições, de lutas, de dificuldades, de pessoas que estavam ali, de julgamentos, diante de tantas vozes de julgamentos, através dos próprios judeus que o perseguiram, através de falsos irmãos que o iriam perseguir, de naufrágios, de perseguições, de julgamentos, de açoites, de prisões, aquela voz iria guiá-lo durante toda a sua caminhada. E diante de tantas lutas que eu e você passamos, diante de tantas dificuldades e coisas que você ainda não está preparado para viver, porque o Senhor está te forjando para que os teus ouvidos estejam treinados para ouvir a voz dEle, para que quando você passar por situações difíceis, quando Ele falar com você, você vai perceber e você vai ser conduzido por essa voz. Então, sabe por quê? Muitas vezes você é confundido, você não sabe muitas vezes o que é voz de uma pessoa, o que é voz do diabo, o que é voz de gente, o que é voz de Deus. Porque os teus ouvidos não estão treinados para ouvir. Os teus ouvidos ainda não conseguem perceber a voz do Senhor. E como que eu percebo a voz do Senhor? Será que o meu secreto eu estou seguindo de forma disciplinada? Será que eu estou gastando tempo?
Porque a gente quer ouvir, mas a gente não quer gastar tempo. A gente quer que Deus fale enquanto a gente está correndo, né? A gente quer correr, correr, correr. Não, mas é porque eu estou correndo, porque é correria demais, porque eu estou trabalhando, porque eu estou fazendo isso, porque eu estou fazendo aquilo, porque é correria e eu tenho minhas coisas para fazer. E aí você quer que Deus saia correndo atrás de você para falar aquilo, só porque você quer. Você quer que Deus saia correndo atrás de você. E que tempo você está buscando para Ele? E que tempo você está dedicando para se entregar para Ele? E que tempo que você gasta, que você fala assim, Senhor, esse tempo é teu. E não só para sair falando um monte de coisa que, Senhor, não. Tem hora que você precisa calar a boca e falar assim, Senhor, eu só quero curtir a sua presença. E na hora da presença, o Senhor vai falando. E na hora que você se calar, Ele fala. E na hora que você estiver meditando na palavra, meditando naquilo que Ele... E aí Ele vai falando, Ele vai soprando, Ele vai mostrando. Muitas vezes a voz dele vai ecoar aquilo que já está escrito. Porque às vezes a gente quer uma novidade, a gente quer coisas novas, mas aquilo já está escrito. Você não precisa de muitas vezes coisas novas, porque tem muitas coisas que de tudo aquilo que você precisa viver já está escrito. Então, aquela voz, ele percebeu na hora. Ele percebeu e ele disse, Senhor, quem és tu, Senhor? Quem és tu? Muitos estão andando e não estão percebendo que é Deus falando. E você sabe por que você não está percebendo? Porque você está esperando um anjo vir do céu e falar assim, eis que te digo, servo meu, serva minha, eis que estou te visitando no sonho. A gente está querendo... Primeiro, na boa, para ser o português bem claro, a gente vive de uma forma completamente comum, sem buscar a Deus, sem gastar tempo, e a gente quer que aconteça coisas extraordinárias. A gente vive malemar, ora, um pouquinho já está sonolento, a gente busca Deus meia boca e quer que Deus faça coisas extraordinárias na nossa vida. Mas muitas vezes Ele não vai mandar anjo, Ele não vai visitar no sonho. Ele vai falar dentro de você. Ele vai falar muitas vezes da forma mais simples, como falou com Elias. Veio o terremoto, veio o fogo, veio sacudiu vento. De forma simples, falou com Elias. Sim ou não? Foi assim ou não foi? Foi assim ou não foi? Foi assim ou não foi? Soprou o vento, brisa suave, e de forma simples fez uma pergunta. O que você está fazendo aí, Elias, dentro dessa caverna? Essa caverna não tem nada a ver com aquilo que eu reservei para você. Essa caverna não é nem caminho. O que você está fazendo aí? E o Senhor te diz, o que você está fazendo nesse caminho que não tem nada a ver com aquilo que eu planejei para você? O que você está fazendo correndo atrás igual um doido, igual uma doida, correndo atrás dentro de você? Muita gente que está correndo dentro de você. Ai, porque, meu Deus do céu. Ai, o terremoto é o Senhor. Agora Deus vai. O fogo não é Deus agora. O vendaval agora é Deus. Ai, meu Deus. Ai, eu mesmo. É Deus falando. Ai, eu mesmo. Aí vem a brisa suave. Perceba Deus nos detalhes. Ele está falando. E aí numa brisa suave, Deus foi lá e perguntou, Elias, o que você está fazendo aí dentro? Olha só, pra gente, eu não quero que a gente tenha ceia ainda. Muitos reclamam, né, que não ouvem o Senhor, porque tem muitas interferências. E isso, essa que eu falei aqui é uma delas.
Mas, na verdade são muitas, mas sabe por que a gente não percebe a voz do Senhor? Primeira coisa, porque a gente terceiriza o serviço. Sabe o que é terceirizar a voz do Senhor? Terceirizar a voz de Deus? Êxodo 20. Não precisa abrir. O povo viu trovão, viu fogo, viu vendaval, nuvem de glória. Falou: não, Moisés, o Senhor fala com você. Não fale o Senhor com a gente. Fale o Senhor contigo aí. E aí você, o Senhor falar para você, você fala para a gente. Terceirizou o serviço. Terceirizou a voz do Senhor. Não, pastor, ora por mim. Eu posso orar. Não, pastor, tira uma palavra aí para mim, para saber. O periquitinho do... Tira uma palavra você. Deus quer falar com você. Sabe por quê? Porque vai ter horas que você vai ter lutas, que você vai ter tantas dificuldades e que o Senhor vai te apertar mesmo para você te forçar a buscar a presença dEle. E nessa hora não vai ter pastor, não vai ter ninguém do seu lado, não vai ter profeta, não vai ter ninguém do teu lado, porque o Senhor vai te forçar a buscar a Ele. Então pare de terceirizar o serviço. Pare de terceirizar a voz do Senhor, porque Ele quer falar com você. Ele pode falar no culto, aqui através de mim, pode falar através de quem quer que seja, mas Ele quer falar diretamente com você. E como? Buscando. Você tem que buscar. Batei. Você tem que bater, você tem que gastar tempo. Eu orei hoje, né? Igual a irmã, fiz um jejum de uma semana e já queria que coisas, e que fogo, e que anjo, cavaleiros de fogo, e rodopiando. Peraí, você tem 20 anos que caminhando com o Senhor e você fez agora uma semana de busca intensa e você quer que as coisas aconteçam assim do nada? Vai gastar tempo, vai pagar um preço. Porque como eu falei aqui, tem muitas coisas que a gente ensina e que não é coisa que a gente leu em livro, não. São coisas que a gente pagou um preço, errou, bateu a cabeça muitas vezes. E muitas vezes Deus falava e o diabo também falava. E Deus falava e aí você percebia, ai meu Deus, é Deus falando e não é Deus falando. E pastor, por favor, que é isso aqui? E aí na hora não tinha pastor, o pastor sumia, era arrebatado na hora. E procurava, não tinha ninguém. E aí o Espírito Santo estava forçando para você, busca a minha presença que eu quero falar. E eu vou te mostrar a diferença da minha voz. É assim que tem que ser. Então pare de terceirizar. Vá buscar. Segundo, andam pelo que vem e não por aquilo que ouvem. Certo? Muitos querem só ver. Eu quero ver anjo, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, quero ver. A fé vem pelo ouvir. Pode ter visão é top? É top demais da conta. Ver anjo, ver o mundo espiritual, ver os céus abertos, é maravilhoso. Mas na tradição, a lei dos profetas, a lei era passada oralmente, falando, menino, então, Deus abriu o mar vermelho e tirou o povo como braço forte do Senhor da terra do Egito, e ficava relembrando até ele gravar na sua cabeça, no seu coração, a lei. Tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Por aquilo que eu ouvi, eu guardei, eu ouvi. Então eu não ando por aquilo que eu vejo. Se eu só vejo, eu só acredito vendo. Os mais novos não sabem dessa referência. Eu só acredito
Não sabe, porque você é cara de leite. Certo? Andar pelo que ouve é andar pela fé. Sabe por quê? Porque vai ter muitas vezes que Deus vai te falar, é igual fez com, né? Por quê? Até, sabe o que aconteceu ali naquele momento? O texto não diz que o apóstolo Paulo ali, como, né? Antes de ser apóstolo, mas o texto não diz que ele viu Jesus. Ele pode, subitamente, ele pode ter visto a luz, que era o próprio Senhor. Mas o texto diz que foi uma luz tão forte que quando alguém, você consegue olhar diretamente para o sol durante muito tempo assim? Não, ninguém consegue. Então veio uma luz tão forte que quando vem uma luz forte, assim, principalmente quando você está na rua, né? O cara vem com aquele farolzão alto assim, você fecha o olho. Aquela luz cegou ele. Tanto é que ele só soube que era Jesus quando ele ouviu. O que ele fez? Quem és tu, Senhor? Ele estava perguntando, quem que é o Senhor? E aí, ele só soube que era Jesus, porque o próprio Jesus disse, sou Jesus a quem você está perseguindo. Então, ele soube quem era por aquilo que ele ouviu. Você tem que ser conduzido por aquilo que você ouve da parte do Senhor e não por aquilo que você está vendo, porque às vezes aquilo que você está vendo é uma ilusão e é uma miragem que muitas vezes, ou um quadro maravilhoso que Satanás está pintando para você, um quadro de caos para te dizer muitas vezes, você está indo na igreja, você está ouvindo a palavra, Deus está te falando um montão de coisa, mas olha o que está acontecendo, enxerga, olha com os teus olhos, olha aquilo que você está vendo, vivendo na tua vida, olha esse monte de desgraça, olha esse monte de prejuízo, mas a palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor, aquilo que Ele te fala é poderoso para inverter todas as coisas. A palavra dele, a voz dele, muitas vezes vai te dizer coisas que você ainda não está vivendo. É aquilo que ele disse, por isso que Abraão é o pai da fé. E Abraão, estando lá, o Senhor disse a Abraão, sai da terra da tua parentela, do lugar, meio do teu pai, a casa do teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele falou com Abraão. Abraão ouviu uma voz, não viu nada aparentemente, e foi embora. Por isso é que ele é o pai da fé, porque ouvir está condicionado a obedecer, e a ouvir, e a ir sem mesmo ter vendo nada. E vai para o lugar que eu te mostrarei. Que lugar? Eu vou te mostrar no caminho. Mas eu quero ver, mas você não vai ver nada agora. Só ouça a minha voz e obedeça. Amém? E terceiro, interferência é um coração endurecido e um entendimento cego. Eu vi uma frase esses dias que dizendo, não adianta falar para os ouvidos se o entendimento está cego. Se a cabeça está cega, se o entendimento está cego. É aquilo que diz em 2 Coríntios, vamos nos colocar de pé. 2 Coríntios 4:4. Segunda Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O coração endurecido é interferência. O povo no deserto já estava incrédulo, seu entendimento, a ponto deles cogitarem a possibilidade de voltar para o Egito. E naquela altura do campeonato, diante de tantos sinais
que Deus já havia feito diante deles. Deus já tem feito tantas coisas na sua vida, e por que o seu coração continua incrédulo? Deus está te falando, muitas vezes você já viu Deus fazendo coisas na tua cara, na tua frente, na tua própria vida. O teu corpo, a tua vida já presenciou o poder de Deus. E por que você ainda continua resistente à voz dele? Você já viu Deus fazendo coisas. Ninguém te contou nada. Você já viu o poder de Deus agindo. E por que você não ouve? E por que você endurece o teu coração? E por que você quer fazer as coisas do seu jeito e não daquilo que Ele já falou para você fazer? E por que você endurece o teu coração para não dares ouvido à voz do Senhor teu Deus? Não endureçais o vosso coração quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Perceba a voz do Senhor. Feche os teus olhos. Não endureçais o vosso coração quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Que voz é essa outra aí que você está ouvindo, hein? Que voz é essa outra aí que você está ouvindo? Que está causando interferência na frequência de relacionamento de sua com Deus. Tem outra voz, tem pessoas aqui que tem outra voz causando interferência no teu relacionamento com Deus. Você está dando ouvido a outras vozes. Só que o Senhor te diz, ouça a minha voz. Ouça porque eu estou falando contigo. Ouça porque eu estou insistentemente falando com você. Ouça, porque se você ainda está ouvindo que eu ainda estou insistindo, significa que eu ainda tem tempo de você se arrepender. Ainda tem tempo de você me buscar. Ainda tem tempo de eu resolver os teus BOs e que você está tentando resolver sozinho, sem a minha ajuda. E você acha que você vai resolver. Se entrega para mim. Se entrega para mim, diz o Senhor. Quebranta o teu coração. Para muitos aqui, o Senhor está dizendo, o segredo é você rasgar o teu coração e se ajoelhar e chorar na minha presença. E gastar muitos dias chorando, rasgando o teu coração para eu se voltar e para eu olhar para você e para eu começar a te levantar, porque o teu coração ainda está altivo e aquilo que eu tenho para entregar para você, eu não posso entregar para um coração soberbo, para um coração que quer somente fazer a sua própria vontade. Eu vou fazer do meu jeito, eu vou te entregar coisas preciosas, mas eu só vou fazer e eu só vou entregar segundo a minha vontade. Comece a orar mesmo, você vai ouvir a voz do Senhor aqui. Em nome de Jesus, mas para orar mesmo. Clama a mim. Clamar é gritar, é orar alto. Clama a mim. Clama a mim. Clama a mim. Clama a mim. E responder-te-ei. Você está buscando respostas nos lugares errados. Você está buscando resposta no lugar errado. Clama a mim, e eu vou te responder, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, ocultas que você não sabe. Não tem como você conhecer, porque está escondido comigo, assim diz o Senhor.
Não tem como você conhecer, porque está escondido comigo. E não adianta você procurar em lugar nenhum, porque está escondido comigo. Ah, mas eu quero fazer isso, mas eu já tentei de tudo. Vai continuar tentando e caindo. Vai continuar tentando e tomando prejuízo, até entender e até me buscar. Oh, Hamas, oh, Jehovah, vai continuar buscando e vai continuar tentando. Sem mim nada podeis fazer. Oh, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Oh, se o Senhor não guardar, se o Senhor não edificar a casa, em vão são os que trabalham. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Você pode colocar guarda em tudo, se o Senhor não estiver, vai tomar prejuízo. Ele precisa estar na frente. Você pode construir um império, você pode construir o que for humanamente. Se o Senhor não estiver na frente, se o seu coração não for do Senhor, vai ser destruído num piscar de olhos. Comece a orar e clamar. Fala assim: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz de novo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu não quero ser resistente à sua voz. Eu não quero ser resistente, Senhor. Oh, Jesus, me ajuda a ouvir a tua voz. Tira toda interferência que está me impedindo de ouvir a tua voz, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Tudo aquilo que está me impedindo de ouvir a tua voz, tira da minha vida. Toda interferência, me faz perceber a tua voz nesta noite. Oh, ele fala, ele continua dizendo, ele continua falando. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Fala, fala, Jesus, fala, Jesus. Fala a cada coração, Senhor. Aquieta almas aflitas, desesperadas, corações em turbilhão. Corações desesperados, eu vejo corações desesperados. Eu não sei o que vai acontecer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Oh, rematoso de orebalas. Oh, aleluia. Aleluia, examine esse homem, pois a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Oh, aleluia. O que recebi do Senhor, que também vos entreguei. Na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão, o partiu e tendo dado graça. Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, após haver ceado, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que ceardes, celebrais a minha morte até que eu venha. Nós consagramos a ti, Senhor, estes elementos, símbolos do teu sangue e do teu corpo traspassado na cruz. Consagramos a ti, Senhor, este momento tão precioso de se assentar na tua mesa e de ter comunhão mais íntima, mais próxima contigo. Nós consagramos a ti este momento. Em nome de Jesus. Amém.
Espírito, a tua voz eu amo. A maneira que me fazes te sentir, Santo Espírito, eu quero te dizer, eu te amo, te amo, eu te amo. Te amo, Santo Espírito de Deus. Espírito, eu amo a maneira que me fazes te sentir, Santo Espírito. Eu quero te dizer, eu te amo, te amo, eu te amo, Santo Espírito. Que voz é essa que consegue atravessar angústia e dor, trazer paz e luz ao coração? Hoje muitas águas, um turbilhão de águas vivas que flui dentro de mim. Espírito, eu amo a tua voz, eu amo a maneira que me fazes te sentir, Santo Espírito. Eu quero te dizer que eu te amo, te amo, que eu te amo, te amo, Santo Espírito de Deus. Aleluia. Voz de muitas águas, voz de muitas águas. A sua voz é como voz de muitas águas. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, e de modo nenhum seguirão o ladrão, porque conhecem a minha voz. Oh, eu amo a tua voz, Espírito Santo. Eu amo a tua voz, Espírito Santo. Como eu amo o som da sua voz dentro de mim. Como eu amo a sua voz, doce Espírito. Maravilhoso, querido Espírito Santo, que me revela a verdade. Como eu amo o som da voz, a voz de Jesus, a voz do Abba, a voz do Abba que me adotou. Oh, como eu amo, como eu amo, como eu amo. Aleluia. Oh, faz eles ouvirem a tua voz nesta noite, Senhor, como eu a ouço há tantos anos. E que foi sim um relacionamento construído ao longo do tempo.
E que hoje eu sei que é o Senhor falando. Faça com que eles percebam a tua voz. Faça com que eles percebam a tua voz. Faça com que a sua voz seja perceptível a eles, aos ouvidos. Fala a cada coração. Fala ao coração daqueles que estão aflitos. Fala ao coração daqueles que estão desesperados e dizer: calma. Diz calma, calma. E dizer como ele disse para Marta: ô Marta, Marta, por que você está correndo de um lado para o outro, aflita, desesperada de um lado para o outro? Ô Maria escolheu a melhor parte, e essa ninguém vai tirar dela. E de ouvir. Aleluia. Coma do pão do Senhor. Voz de muitas águas, mas também voz de ressurreição. E te dizer, como ele disse para os discípulos: não temas, sou eu. Não temas, sou eu estou aqui. E dizer: não temas, eu estou vendo, eu te assisto. Oh, como o Espírito Santo, dizem Romanos, ele nos assiste nas nossas fraquezas. E quantas fraquezas, quantas vezes nós pensamos em desistir e voltar atrás e dizer: não, hoje eu não vou mais. Hoje eu vou, é o último dia que eu vou para a igreja. Hoje eu não vou mais fazer nada. Mas aí vem a voz do Espírito e diz: eu te assisto nas fraquezas e eu intercedo com gemidos inexprimíveis. É assim que ele intercede pelos santos, assistindo, e ninguém melhor do que ele para conhecer as fraquezas. Porque Isaías 53 diz que ele é homem de dores e que sabe o que é padecer. Aleluia. Vire-se para quem está do seu lado e diz assim: ouça a voz do Senhor. Fala assim: ouça a voz do Senhor. Ele está aqui. E a sua voz é audível. E a sua voz ecoa por toda a terra. E a sua voz ecoa ainda mais na sua igreja. A sua voz é como voz de muitas águas. A sua voz fala o nosso interior. Por isso, não procure outras vozes, porque Ele está aqui. Ele está dentro de você, falando. Ouça a voz dEle. Não endureça o coração, porque Ele quer falar contigo, porque Ele é o Senhor. Ouça a sua voz. E um dia estaremos com Ele. E o veremos como Ele é. E também ouviremos a sua voz. E estaremos com Ele. Amém. Aleluia. Aleluia. Quem está sentindo Ele aqui presente? Aleluia. Ele está aqui.
Ele é como voz suave. Ele nunca vai... Tudo que ele disser sempre vai ser contrário àquilo que a gente está. Porque às vezes a gente está numa tempestade e ele vai falar bem suave. Você vai estar esperando um turbilhão e ele vai falar suave. Quando você estiver calmo e lento demais e achando, com preguiça demais, ele vai bradar com voz de trovão para te dizer: ouça a minha voz, para te tirar da zona de conforto. A voz dele é poderosa para bradar no meio das nossas guerras e dizer: eu sou o Senhor dos exércitos, para bradar no meio da guerra, para te dizer que eu sou o Senhor dos exércitos e eu vou à tua frente. Oh, aleluia! Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida, vencida foi a morte pela vida. O nosso Redentor vive, o nosso Redentor, Jesus Cristo, Ele vive. Aleluia, tomemos do cálice do Senhor. Aleluia! Aleluia! Você que nos assiste, vai desfrutando dessa voz aí, que ela fique te acompanhando e falando com você. Deus te abençoe, que essa voz te guie, te conduza por onde quer que você for, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.